A pauta da semana. Apresentação: Antônio Zamanski. Saudação especial a todos e todas que nos acompanham pela Rádio Guaíba de Porto Alegre. Estamos iniciando o programa A Pauta da Semana, porque hoje é dia de se concentrar nas pautas que mais importam para os gaúchos. No programa de hoje vamos entender como está o momento atual do varejo farmacêutico aqui no estado, depois de pouco mais de um ano da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul. Para isso, vamos conversar com Leomar Ribain, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos. Quem não tem medo do proctologista? Este é o título do livro do médico Gilberto Salti, especializado em proctologia pela Associação Médica Brasileira, profissional que atua na prevenção e no tratamento de doenças do intestino, reto e ânus, incluindo o câncer coloretal. Para falar sobre prevenção, vamos receber o médico e escritor Gilberto Salti. Nesta edição do programa Pauta da Semana, Sandra Bittencourt comenta sobre fake news, temas ambientais, ainda segurança pública e trabalho análogo à escravidão. Estas são pautas que movimentam as manchetes e redes sociais na França. Notícia quente e análise em cima do fato. No comentário de Ricardo Leens, a opinião qualificada sobre a guerra tarifária de Donald Trump e a reação brasileira. No espaço da jornalista Tamara Costa Pereira, mais informações dentro do Minuto do Turismo. A Tamara fala sobre uma programação para toda a família no litoral norte. Na matéria do jornalista Eduardo Leens, vamos saber hoje sobre exportações gaúchas que em junho tiveram queda de 10% no valor e 8% no volume. Ainda dentro da pauta do programa, vamos conferir o quadro Livro Aberto da Semana com a jornalista e escritora Cris Forte, que nos traz hoje como destaque a obra A Hora da Estrela, um romance de Clarice Lispector. O contato agora é com Leomar Ribain, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos aqui do Rio Grande do Sul, Simprofar. Vamos saber como está este setor tão importante para a economia e para a saúde das pessoas. Boa noite, presidente. Boa noite, é com uma grande alegria que estamos aí ocupando esse espaço para trazer algumas informações para os ouvintes. Como é que... Fala um pouquinho do sindicato, como é que ele está estruturado, há quanto tempo ele está atuando neste mercado? Olha, nós estamos desde 1947, né, trabalhando e defendendo os interesses dos pequenos, médios e até grandes proprietários de farmácia. E queira ou não queira, hoje, né, legalmente constituídos, são os sindicatos que vão defender a questão patronal, né? Então, nós estamos aí trabalhando e enfrentamos alguns problemas, principalmente, né, com essas cheias e com a catástrofe que nós enfrentamos, né, nesse último ano, nesse último período aí, e com a ajuda e com o apoio de muita gente, a gente conseguiu superar e estamos superando esses obstáculos. Então, te aproveito, presidente, para perguntar como é que está esse momento depois de... Aí nós temos um ano, né, e mais 2 meses dessa tragédia climática. Como é que está o segmento, como é que está essa recuperação? Olha, nós, nesse período, nessas cheias aí, foram atingidos em torno de 500 CNPJs, né, 500 farmácias que tiveram problemas, e especialmente em Porto Alegre, região metropolitana, e municípios desde a região serrana, né, passando pelo Rio Jacuí, Itaquari e afluentes. Mas estamos atentos a essas dificuldades, né, e trabalhando para ajudá-los a retomar essa atividade plena.
É fundamental também destacar, né, nesse momento, a importância do varejo farmacêutico para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Sim. As farmácias desempenham um papel crucial na saúde pública e na economia do nosso estado e também dos municípios. Hoje as farmácias também estão investindo muito em tecnologia e inovação para melhor atender às necessidades dos consumidores. As farmácias se renovam para superar os obstáculos e vencer os desafios constantes do dia a dia. Perfeito. Antigamente a gente dizia que a farmácia era um ótimo negócio. Presidente, nós temos mais um minutinho, nós temos aí as farmácias independentes. Explica para o nosso ouvinte da Rádio Guaíba o que são essas farmácias e como que elas estão se virando aí para buscar uma posição interessante nesse mercado. As farmácias independentes hoje estão trabalhando muito no sistema de associativismo, né? E esse associativismo, decorridos 28 anos, né, foi introduzido no Rio Grande do Sul. E o papel fundamental dele é para que as pequenas e médias farmácias agregadas, trabalhando em torno de redes ou associações, consigam fortalecer suas operações e aumentar a competitividade no mercado. O associativismo, ou as farmácias independentes, permite que as farmácias se beneficiem de vantagens como compras conjuntas, né, negociação de melhores preços com fornecedores, campanhas de marketing unificadas e apoio na gestão, resultando em maior poder de compra, economia de custos e melhoria na qualidade dos serviços oferecidos. Perfeito. Vale lembrar que as farmácias mantêm seus CNPJs individuais, mas aderem a uma rede ou associação, seguindo diretrizes comuns, como padronização visual, uso de marca, promoções conjuntas e sistemas integrados. Sim. É uma maneira das pessoas se fortalecerem e terem condições de terem melhores preços e concorrer com as grandes redes. Muito bem, muito bem. Quero lhe agradecer, presidente, pelas informações. Nós continuamos atentos aí a esse importante mercado. Uma boa noite para o amigo, um bom final de semana. Estamos sempre à disposição, nós é que agradecemos. E na medida que precisarem, entrem em contato, estamos aqui para dar as informações que necessitarem. Um grande abraço a todos os ouvintes e a ti também. Um grande abraço. Está aí, então, o Leomar Rebain, ele que é presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul. Uma fake news, temas ambientais, de segurança pública e de trabalho análogo à escravidão. Pautas que movimentam as manchetes e redes sociais na França. Esta é a manchete para o comentário da jornalista Sandra Bittencourt. Vamos então para o momento de reflexão do programa. Sandra. Olá, Zamansky, queridos ouvintes, bonsoir. Falo com vocês diretamente de Paris. Aqui na França, uma fake news, temas ambientais, de segurança pública e trabalho análogo à escravidão são a pauta mais destacada na imprensa e nas redes sociais. O Tribunal Superior francês absolveu 2 réis acusadas da fake news sobre a primeira-dama Brigitte Macron. A história surgiu quando 2 mulheres publicaram um vídeo no YouTube afirmando que a primeira-dama seria uma mulher trans, um boato antigo que garante que Brigitte nunca existiu e não seria a mãe de seus 3 filhos. O caso viralizou não só na França, mas além das fronteiras, repercutindo nos Estados Unidos e em outros países. O vídeo foi compartilhado mais de 60 mil vezes. A defesa de Brigitte informou que vai recorrer. Outro assunto que movimentou as redes e as manchetes por aqui. A França iniciou nesta semana uma operação inédita para isolar os narcotraficantes mais perigosos em uma prisão de segurança máxima. O centro penitenciário Vendôme-la-Ville, no norte do país, foi totalmente reformado e é apresentado como uma tentativa de enfraquecer as redes do crime organizado que tanta preocupação causam para a sociedade francesa. Os 17 primeiros detentos foram transferidos nesta semana.
Em outra decisão histórica, 3 pessoas foram condenadas a penas de prisão por terem explorado e alojado em condições indignas cerca de 50 trabalhadores, muitos deles imigrantes sem documentos, durante a colheita de uvas de 2023 na renomada região vinícola de Champagne. A principal diretora da empresa de serviços vitivinícolas, Anavin, acusada de trabalho dissimulado, emprego de estrangeiros sem autorização e com retribuição inexistente ou insuficiente, foi condenada a 4 anos de prisão, dos quais 2 serão cumpridos em regime fechado, bem diferente do que aconteceu aí pelo Rio Grande do Sul, né? E um outro tema ambiental. Mais de 1,5 milhão de pessoas na França já assinaram uma petição nesta semana pedindo para que o governo reconsidere a reintrodução de um criticado pesticida, que provavelmente vai forçar um debate parlamentar público, não necessariamente uma revogação da chamada Lei do Plomb, nomeada em homenagem ao senador conservador que a promoveu e que autoriza a volta do uso do acetamiprida, um pesticida conhecido por sua toxicidade para polinizadores como as abelhas. A lei foi aprovada em 8 de julho, mas ainda não entrou em vigor. A novidade foi que 2 dias depois, uma estudante de apenas 23 anos, Eleonore Paterre, lançou um abaixo-assinado chamando a lei de aberração científica, ética, ambiental e sanitária. Em ritmo acelerado, a petição, apoiada por deputados de esquerda e ambientalistas, começou a coletar assinaturas e até esta semana já havia reunido mais de 1,5 milhão, segundo o site da própria Assembleia Nacional. O número ultrapassa em muito o mínimo de 500 mil de pessoas, a partir do qual a Assembleia Nacional pode decidir organizar um debate em sessão pública. É a internet também sendo utilizada para mobilizar a sociedade em prol de temas ambientais que por aqui são muito importantes. Desejo um ótimo final de semana e converso com vocês na semana que vem de Lisboa. Até lá! No espaço do especialista em relações internacionais, Ricardo Leães, temos hoje uma análise ampliada sobre a polêmica em torno das tarifas impostas aos produtos brasileiros. É isso, professor Ricardo Leães. A guerra tarifária de Donald Trump não parece dar sinais de esgotamento. Nos últimos dias, apesar dos possíveis impactos econômicos da elevação das tarifas alfandegárias de produtos brasileiros, Donald Trump, ao invés de estabelecer qualquer sinal de recuo, adotou medidas contra autoridades brasileiras, no que julgou ser uma decisão em função das medidas políticas e jurídicas que têm sido tomadas no Brasil ao longo das últimas semanas. Por outro lado, o governo brasileiro, mais uma vez, afirma que está disposto a retaliar essas ações do governo estadunidense, enquanto, ao mesmo tempo, se coloca disponível para dialogar e buscar uma solução de compromisso. Entretanto, o presidente Lula lembrou recentemente que as tarifas ainda não foram aplicadas, considerando-se que, segundo a carta enviada por Donald Trump alguns dias atrás, elas somente serão aplicadas a partir de 1º de agosto deste ano. De qualquer modo, esse momento sinaliza a atenção para a economia brasileira, que certamente sentirá os impactos, a menos que haja negociações produtivas em relação às duas partes. Eu sou Ricardo Leães, professor e pesquisador de Relações Internacionais, e para mais informações acesse o canal O Mundo ao Seu Alcance no YouTube. Agora temos o comentário da jornalista Tamara Costa Pereira dentro do Minuto do Turismo. A Tamara traz para nós uma excelente dica de viagem, agora para o litoral norte, com uma programação para toda a família. Tamara, boa noite. Boa noite, Zamansky, boa noite aos ouvintes da Rádio Guaíba. Hoje o Espaço de Turismo traz a dica do jornalista Roberto Galíquio e nos leva até Capão da Canoa,
onde o Hotel Araçá se destaca como uma excelente opção, unindo conforto, lazer e acessibilidade em qualquer época do ano. Localizado de frente para o mar, o hotel oferece piscina térmica, academia, sauna, sala de jogos, espaço recreativo climatizado para as crianças e, aos sábados, jantares temáticos com recreação infantil. Os hóspedes também têm acesso ao Spa Fit, que completa a experiência de bem-estar e relaxamento. O restaurante do hotel serve café da manhã, almoço e um jantar com vista para o mar. E há ainda um bar lounge para aproveitar com tranquilidade. O espaço com lareira é uma opção para degustar um bom vinho nas noites de inverno. Para quem precisa de acessibilidade, o Hotel Araçá oferece estrutura adequada, inclusive cadeira de rodas anfíbia para banhos de mar no verão. No período de inverno, o hotel disponibiliza pacotes promocionais com descontos especiais. Turismo é mais do que conhecer lugares, é colecionar momentos que o tempo não apaga. Um ótimo fim de semana a todos e até o próximo encontro aqui na Rádio Guaíba. Exportações gaúchas em junho tiveram queda de 10% no valor e 8% no volume. Mais detalhes na matéria do jornalista Eduardo Leães. As exportações gaúchas em junho deste ano tiveram uma queda de 10% em valor exportado e de 8% no volume em comparação com o mesmo período do ano passado. O valor total exportado pelo Estado foi de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, sendo que o agronegócio foi o responsável por 69% das vendas. Os dados foram divulgados no relatório de comércio exterior da Farsul. O assessor de relações internacionais da entidade, Renan dos Santos, nos detalha esses números. Realmente esses são os valores, né? Queda de 10% no valor e 8% no volume. Essa queda ocorre principalmente na soja em grãos. Isso dá um valor de 127 milhões de dólares a menos, entrando em comparação a junho do ano passado. Tivemos quedas também em alguns outros produtos, a carne de frango, 32 milhões de dólares a menos, produtos florestais, 16 milhões de dólares e o farelo de soja também, 40 milhões de dólares. Então, o que a gente pode apontar o motivo dessas quedas? A soja em grãos é nitidamente reflexo de mais uma estiagem. Todo ano de estiagem a gente vê no ano uma queda importante nas exportações do nosso agronegócio, porque é o carro-chefe, né, Leões? Então é inevitável que a gente vai ver quedas grandes, provavelmente o resto do ano também. Isso a gente já vem conversando nas nossas outras entrevistas, é natural que tenha queda aí com a soja. Agora, uma questão mais pontual, essa queda importante na carne de frango que é um produto muito importante de exportação aqui no Rio Grande do Sul, 32% de queda no valor e 22% no volume, e aqui a gente tem dois motivos, né, que a gente consegue apontar para explicar o porquê dessa queda. Primeiro, o mercado chinês, que ainda não recuperamos pelo caso de Newcastle do ano passado, estamos desde o ano passado sem o mercado chinês, que é um cliente importante, e agora o caso de gripe aviária recente, que acabou restringindo as exportações para diversos mercados, e uma queda muito forte no Oriente Médio, que é um cliente muito forte dessa carne de frango. Mas também, por outro lado, pelo menos essas exportações de frango agora, no momento que nós estamos falando, já estão se recuperando, já estão sendo retomadas. Provavelmente no nosso próximo relatório deve ter uma recuperação. O farelo de soja em queda também é uma questão de não temos soja, né? Precisa da soja para fazer o farelo de soja. Devido à estiagem, temos pouca soja, sobra pouco farelo de soja para exportação. E os produtos florestais, aí entra uma questão de mercado. A China, que é a maior importadora dessas fibras do mundo, está com freio de mão puxado nas importações e também tem uma pressão de preço internacional nesse período aqui do relatório. Então, acho que esses são os principais pontos que a gente consegue apontar das quedas, Leões. A China continua sendo o maior mercado? A China continua sendo o nosso maior cliente.
se recuperando, inclusive, mesmo com exportações mais, digamos assim, tímidas de soja, se exporta, né? A gente ainda tem alguma, né, como se não estivesse exportando soja de maneira alguma. Então a China aí está voltando, inclusive com mais de 30% das exportações do agronegócio indo para a China, o que, se eu não me engano, é o primeiro mês que a gente vê 30% desde janeiro. A gente estava vendo aí a China com participações abaixo do 20%, próximo até dos 10% em alguns meses, e agora a China deu uma bela recuperada aí nas suas importações do agronegócio gaúcho. Para o programa Pauta da Semana, Eduardo Leães. Agora uma notícia importante para os ouvintes da nossa Rádio Guaíba. A Justiça Eleitoral e o INSS estão oferecendo atendimento conjunto em Gravataí. Assim as pessoas poderão regularizar a situação eleitoral e cadastrar a biometria diretamente na agência do INSS na cidade. É o programa Justiça Eleitoral Presente e podem aproveitar também para ficar em dia com as suas obrigações previdenciárias. E nós conversamos agora com o médico Gilberto Salti, especializado em proctologia pela Associação Médica Brasileira, e ele é autor do livro Quem Não Tem Medo do Proctologista. Boa noite, Gilberto. Sejas bem-vindo à Rádio Guaíba. Boa noite, Antônio. Vamos começar a falar sobre essa questão que envolve, né, homens e mulheres. Muitos acabam não procurando mais orientação médica, não fazendo check-up. No caso do homem, isso é muito claro, né? Esse medo, como diria o Brizola, quem procura acha, e ficou muito no imaginário das pessoas, né? O que o livro traz, né, fazendo aí um resumo desta obra para nós, doutor Gilberto? Sim, na verdade, isso que se usa muito, até popularmente, quem procura acha, isso, assim, ó, a gente tem que mudar isso, né? Isso eu ouço muito no consultório. Por que eu vou procurar se eu estou bem e não estou sentindo nada? Não, é exatamente o contrário, viu? Sim. Por exemplo, falando de agora que essa semana com a morte da Preta Gil, com a comoção que houve, né? Tá todo mundo falando sobre isso, e a gente tem que aproveitar para orientar as pessoas, exatamente para tentar que não aconteça o que provavelmente aconteceu com ela, de não ter procurado e feito exames de rotina específicos para prevenir o câncer do intestino. O câncer do intestino é o segundo câncer que mais mata no Rio Grande do Sul. E é um câncer que é impressionante. A gente consegue evitar esse câncer. Não, a gente não quer nem... Eu nem falo, vamos procurar ver se a senhora tem um início de câncer. Não, eu digo para as pessoas, vamos fazer um exame recomendado para não ter câncer do intestino. Isso é um diagnóstico, né, doutor? Por precoce, muito melhor, né? Com certeza. Eu posso dizer, eu e todos os meus colegas que estamos, assim, os gastroenterologistas, os proctologistas como eu, a gente está vendo cada vez mais nossos pacientes que fazem o que é necessário não vão ter câncer do intestino. É muito, muito raro. Quer dizer, tu pegas um câncer que é o segundo que mais mata, por exemplo, no Rio Grande do Sul, como eu disse, sim, ele e continua matando. Por quê? Porque ainda não existe uma campanha muito grande de orientar as pessoas que às vezes por um simples exame numa idade recomendada por nós, ela vai poder viver a vida inteira sem ter esse câncer tão frequente. E mesmo que não mate uma pessoa, esse é um câncer que causa, assim, problemas de tratamento acentuados, difíceis, longos. Complexo, né?
Sim. E esse livro, doutor Gilberto, ele traz também muitas outras histórias, né? E o quanto é interessante, né, a leitura deste livro para conhecer um pouco e até quebrar esses tabus que a gente está falando. Sim, esse livro, que através das histórias que eu conto, assim, de medicina, histórias interessantes, histórias de, às vezes até casos ao longo da nossa história da medicina, contando fatos e por exemplo, referindo sobre hemorroidas, que era e é uma doença tão frequente, que acomete desde a época dos egípcios, época de Cristo, Idade Média, sempre teve casos de hemorroidas muito incômodos, e que hoje melhorou muito o tratamento. Por exemplo, assim, eu conto sempre numa das histórias, a história de Napoleão. Napoleão, na batalha que eles foram derrotados, o Napoleão estava com uma crise de hemorroidas. Ele sofria de hemorroidas e o irmão dele sofria de hemorroidas naquela época. E ele relata, um trocava carta com o outro e usavam medicamentos que até hoje eu receito conforme o caso. Quer dizer, a história está cheia de relatos de casos de hemorroidas. Então, nos nossos dias, com a melhora dos tratamentos, não tem por que uma pessoa, por exemplo, ficar sofrendo de hemorroidas, né? Então, assim, esse livro começou contando fatos interessantes, mas a metade final do livro eu fiz com o propósito da minha campanha. Esse meu livro tem quase 15 anos, quando eu editei ele, e fazer com que as pessoas, no final do livro, fossem direcionadas para saber que a prevenção do câncer do intestino tem que ser feita. Foi a minha contribuição, digamos assim, para a sociedade, para tudo, de poder fazer a minha campanha, já que falta campanhas de prevenção do câncer do intestino. Existe muita campanha do câncer da mama, do câncer da próstata para o homem, que também é ótimo, mas do intestino falta. Perfeito, eu acho que fica esse alerta sobre a importância da prevenção, né, de fazer o diagnóstico, né, e quando há um diagnóstico, né, de uma doença de forma precoce, muito melhor, né, para o paciente. E eu quero agradecer pela sua entrevista, sua atenção aqui com a Rádio Guaíba, Dr. Gilberto Salti. Uma boa noite, um bom final de semana. Boa noite, igualmente, muito obrigado. A Hora da Estrela. Esse é o título do livro aberto da semana. Hoje a colega Cris Forte visita as páginas de uma obra-prima da literatura brasileira, marcada pela sensibilidade, pela dor e pela força. Uma narrativa única sobre o anonimato, a identidade e a condição humana. É isso, Cris, boa noite. Olá, muito boa noite, Zamansky, guaibeiros e guaibeiras. Livro aberto da semana visita as páginas da obra A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Clarice nasceu na Ucrânia em 1920 e veio ainda bebê para o Brasil com uma família judia que fugia da perseguição antissemita. Cresceu em Recife e mais tarde mudou-se para o Rio de Janeiro. Apesar da origem estrangeira, afirmava com orgulho: "Sou brasileira, nasci no Brasil e pronto." Sua escrita, aliás, é cheia de reflexões filosóficas, metafísicas e psicológicas. Clarice era vista como um ser quase místico. A Hora da Estrela, o último romance escrito por Lispector, traz uma narrativa profunda, comovente e reflexiva sobre a existência humana. Macabea é uma personagem invisível para a sociedade, submissa, ingênua, sem grandes ambições ou consciência de sua própria condição. Trabalha como datilógrafa, vive em condições precárias e sonha com um futuro que parece inatingível. O título se refere ao momento em que Macabea finalmente brilha,
ainda que tragicamente. Como sempre digo, dedicar um tempo à leitura pode significar um salto quântico, excelente leitura e excelente final de semana. Toda semana nós temos as pautas do mundo que repercutem nas nossas vidas e as pautas da semana que fazem a nossa conexão com o mundo. Estamos encerrando o programa de hoje, que teve nos trabalhos técnicos Luciano Vargas e na mesa de áudio Daniel Zucco. Uma boa noite, um excelente final de semana a todos os ouvintes da nossa Rádio Guaíba. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!